a gente vai conversar sobre as questões políticas, as questões da conjuntura brasileira, que está acontecendo muita coisa e nada tira férias. 16h13. Vou trazer para cá o professor Mal para junto de nós. Boa tarde, professor, tudo bem? Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui com o professor Viaro, para bater papo, porque o que nós latino-americanos mais gostamos de fazer é de estar lá, bater papo, esse bate-papo descontraído, e o seu programa é um programa que, ao mesmo tempo, um programa que traz informação de qualidade, mas que tem esse lado, digamos assim, agradável de um bate-papo vespertino. Claro, com certeza. Professor, eu lhe vejo como uma mistura de Bruce Wayne e Batman, ou uma mistura de Peter Parker e Homem-Aranha. Então eu estou aqui falando com o ser humano e tem lá aquele personagem maravilhoso em cima dos palcos, junto com o Garotos Podres. E eu quero perguntar para os dois, na verdade, né, para o professor e para o vocalista dos Garotos Podres, uma coisa muito simples. A partir de quando, professor, que Papai Noel se tornou um símbolo cristão, professor? Boa pergunta, né? É muito interessante que o Natal na origem, uma festa pagã, né? Que representa no hemisfério norte o solstício de inverno. Só que o cristianismo, quando ele começa a se difundir pela Europa, entre os povos bárbaros, o cristianismo não consegue eliminar as crenças anteriores, as crenças pagãs. Então, muitas dessas crenças foram cristianizadas, né? O exemplo deles seria o Natal, que é o solstício de inverno, que é o dia mais longo do ano, né, que marca o ápice do inverno europeu. Um outro exemplo de festa pagã que foi cristianizada é a Páscoa. A Páscoa representa o início da primavera, então é a festa da fertilidade na cultura das religiões pagãs pré-cristãs. Tanto é que na Páscoa atual, quais são os principais símbolos? O coelho, que é um símbolo de fertilidade, e o ovo, que é um outro símbolo de fertilidade, que é aquela ideia, passou o inverno, a vida começa a brotar, a ressurgir. Só que o cristianismo, né, incapaz de eliminar essas crenças anteriores, cristianizou, né, essas datas. Por exemplo, 25 de dezembro se diz, né, que seria comemorado o nascimento de Cristo. Só que tem um problema, ninguém tem a certidão de nascimento de Cristo. Ninguém sabe que dia Cristo nasceu, aliás, não se sabe exatamente, nem ao menos o ano exato que o Cristo nasceu. Presume-se que o Cristo nasceu no ano 1, né, do calendário cristão, mas isso é uma convenção, né? Então, o Papai Noel é tudo menos um personagem cristão. É um personagem pagão, que até como o personagem pagão é muito mais interessante do que esse personagem que foi criado a partir do desenvolvimento do capitalismo e do consumismo. Por exemplo, na terra dos meus avós paternos, que é a Galiza, havia a crença no apalpador. E o que era o apalpador? Era uma espécie de Papai Noel que de noite apalpava a barriguinha das crianças para ver se elas tinham comido direitinho. E se tivessem comido direitinho, ganhavam castanhas. Ou brinquedos, né, de madeira, tal, que ele mesmo fazia. Aonde isso? Oi?
Aonde isso? Na Galiza. Galiza não fica na Espanha, porque a Espanha não existe. Meus avós paternos só. Mas é interessante. Então, e o Papai Noel é, em grande medida, um produto da propaganda da Coca-Cola. Né? Então, que vergonha. Pois é. E professor, como é que ocorreu tudo isso? Como é que vocês foram comunicados? Como é que vocês receberam? Resume um pouco para a nossa comunidade. Então, em primeiro lugar, contar um pouquinho a história da música. Né? Uhum. Então, Papai Noel é uma das... Papai Noel Velho Batuta, prestem atenção, né? É uma das primeiras músicas dos Garotos Podres que foi composta em 1982. Né? A minha ideia inicial era fazer uma espécie de uma pequena peça de teatro, tipo de... aquela coisa de fazer uma intervenção tal, questionando, digamos, a hipocrisia do Natal, que revela às claras as desigualdades sociais. Obviamente, a ideia dessa pequena peça de teatro não vinga, mas surge uma das primeiras músicas dos garotos, quando os garotos estavam bem no comecinho. A bem da verdade, inicialmente, a letra original, o Papai Noel não era exatamente um velho batuta. Era uma coisa muito pior. Né? Uhum. Daí, em 85, nós gravamos o nosso primeiro álbum. Né? E nós sabíamos que fatalmente seria censurado pelo Departamento de Censura de Diversões Públicas da Polícia Federal. Então, nós resolvemos fazer uma pequena alteração. Tirar aquele nome muito feio e colocar o nome Velho Batuta. E o mais bacana é que ficou legal, porque ficou engraçado. Quem ouve entende outra coisa, quer dizer, a música não perdeu o sentido. Então, isso daí eu acho que foi bem interessante. Daí submetemos a música ao Departamento de Censura. Do nosso álbum foram censurados Johnny e Vou Fazer Cocô, que foram proibidas a execução em rádio e TV. Tá? Ou seja, a Polícia Federal censurou o cocô. Como é que pode falar a palavra cocô, que é muito feio? Bem, mas Papai Noel foi aprovado. Olha que interessante. Depois, em 88, nós tivemos mais um problema com o Departamento de Censura, que quando estávamos lançando o Pior Que Antes, que é o nosso segundo álbum, uma música foi censurada aqui em São Paulo. A gravadora entrou com recurso, eles não gostaram da empáfia de termos entrado com recurso e proibiram a música, não podia nem entrar no disco. Daí entramos com um recurso que foi julgado em Brasília, e esse recurso foi julgado dia 4 de outubro de 1988. Caiu a proibição, mas manteve-se a censura de tocar em rádio e TV. No dia seguinte entrava em vigor a atual Constituição de 88. Tá? Então, a música ficou censurada por 24 horas. E sendo que, provavelmente, foi a última música censurada no Brasil. Ok? Então, falando um pouco da história do Papai Noel, Velho Batuta, Garotos Podres e a censura. Recentemente, nós fomos fazer um show em outro estado, não foi no estado de São Paulo. Fizemos um show normal. Tá? Daí, passa o show, voltamos para São Paulo, passa alguns meses, nós recebemos uma intimação. Primeiro para que eu depusesse, fosse interrogado num inquérito policial, e depois foi determinado que os demais integrantes da banda, mais empresário, também fossem ouvidos nesse inquérito policial. Tá?
E esse inquérito policial, entre várias acusações muito graves, uma denúncia caluniosa. O próprio denunciante fala que ele pretendia era impedir que o show ocorresse. Isso ele reconhece na própria denúncia. E uma das principais acusações está relacionada com a música Papai Noel. Tá? Eu vou até ler o que esse vamos lá. Denunciante escreveu. Tá? Então, olha que interessante. Papai Noel, velho batuta. Nessa música, apesar de Papai Noel ser uma figura lendária que representa uma cultura mundial cristã, e os mesmos na letra usam de palavras que incentivam a violência em pessoas ao falarem de sequestro e morte, que o motivo principal da denúncia diz respeito a impedir a apresentação da banda. Ou seja, o coitado elevou a condição do Papai Noel uma principal figura do cristão. Papai Noel deve estar na Bíblia agora. Sim, deve estar. Meu, que coisa maluca. E o que é pior? Tá? Ao meu ver, tá? Eu acredito, e meu advogado também, que o correto por parte do poder público seria simplesmente ignorar a denúncia. Porque ela é claramente uma denúncia caluniosa, uma denúncia sem pé nem cabeça.